A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago mais uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração. É uma palavra de ensino, porque nós sabemos que existe uma grande polêmica quanto a esse assunto. Se é bíblico, se pode cobrar para pregar, se não pode cobrar, o que é que está errado, se pode estipular valor, se não pode, o que é que está errado. Então, nós sabemos que cada cabeça é o seu mundo e muitas vezes as pessoas terminam se baseando pelo seu próprio entendimento, pelo seu próprio pensamento e terminam aqui fazendo algo antibíblico. Então nós vamos saber de fato o que a Bíblia fala sobre isso, amém? Mas antes de eu falar, nós sabemos que eu tenho dado uma parada também aqui nos vídeos, né? E eu estou tendo dificuldade com a minha internet, a internet está fraca e às vezes passa muito tempo, muitas horas para poder baixar o vídeo, porque o vídeo é um vídeo pesado, onde eu coloco uma imagem melhor para vocês, porque se eu for botar um vídeo muito leve, a imagem não vai ficar muito boa. Então, para que eu venha continuar fazendo vídeos, para que eu venha continuar aqui trazendo palavras de ensino para você, eu peço a sua compreensão. Se você sentir de Deus ajudar o meu canal, se você sentir de Deus fazer qualquer valor, qualquer doação, em qualquer valor, R$ 1 vai fazer a diferença. Amém? Só se você sentir de Deus, tá? E que você venha ser abençoado a cada dia mais aqui, aprendendo mais da palavra. Amém? Vamos meditar aqui na palavra de Deus. Vamos começar a falar sobre este assunto. Meditar na palavra de Deus. Pegue aí a sua Bíblia e venha meditar junto comigo para que a gente venha entender de fato o que a Bíblia fala sobre esse assunto bastante polêmico. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 10, e vamos meditar do versículo 8 ao versículo 14. E o 8 diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Aqui fala o versículo 8. E já aqui, de cara, nesse versículo 8, nós já sabemos que aqui está falando sobre cobrar para fazer uma pregação. Nós sabemos que quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, quando nós realmente recebemos o Espírito Santo de Deus, não estou falando aqui dos dons pelo batismo do Espírito Santo. Mas qualquer pessoa, quando se arrepende dos seus pecados, qualquer pessoa que é chamado para ser discípulo, qualquer pessoa que tem chamado para fazer a obra, recebe os dons, recebe o Espírito Santo. Uns os dons pelo batismo do Espírito Santo e outros os dons por ter aceitado a Cristo como seu único Salvador, por ter chamado para servir a Deus e fazer a obra de Deus. Então, aqui de cara, nesse versículo 8, já fala que nós não podemos cobrar, as pessoas não podem estipular valores, as pessoas não podem, ao ser chamado para pregar, ao ser chamado para participar de algum congresso, de alguma festividade, não pode cobrar o valor, não pode estipular um valor, porque se recebeu os dons de graça, então vamos utilizar os nossos dons também de graça. Amém? É isso que a palavra fala. Mas a respeito dos demais versículos, que você sabe que eu não gosto de pegar um versículo isolado e explicar aqui de acordo com aquele versículo isolado. Nós temos que de fato olhar o contexto, nós temos que de fato olhar o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. Existe um erro aí. Existe um erro, nós não podemos estipular valores, nós não podemos cobrar, isso é fato. Mas existe um erro aí nessa situação, quando alguém vai pregar numa igreja, quando alguém vai louvar numa igreja, existe aí um grande erro. E eu vou aqui desvendar este erro através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, para que o povo de Deus não venha cometer este erro, para que pastores não venham cometer este erro. Porque muitos pastores estão cometendo este erro. E nós sabemos que uma pessoa que se diz ser de Deus, uma pessoa que se diz que é pastor, não pode
cometer erros, né? Não estou falando aqui erros por ser uma pessoa falha, mas estou falando aqui que não pode ser antibíblico, não pode estar praticando algo que a Bíblia condena, né? Que a sã doutrina condena, porque já está próxima a volta de Jesus e muitos que acham que vai para o céu, que vai ser arrebatado, muitos não vão porque estão cometendo bastante pecado. Então, por isso, eu trago esta palavra da parte de Deus para o teu coração. E é claro que eu também aprendo, porque quando Deus ele me usa para falar com alguém, eu também estou aprendendo, eu também estou ouvindo a palavra de Deus. Amém? Então, nós vemos aqui, analisando o contexto, nós vemos que Deus está falando aqui sobre os 12 discípulos e está falando aqui da sua missão. Então, quando algum discípulo vai, né, expulsar demônio, pregar, curar enfermos, vai ali fazer o que Deus mandou, quando o discípulo ele sai ali da sua residência, ele sai ali do local onde ele mora e vai fazer a obra de Deus, Deus ele diz isso, de graça recebeste, de graça dai. Então não deve estipular valor, não deve cobrar. Mas qual é o erro que muitos pastores têm cometido quando chama alguém, um profeta de Deus, uma profetisa, um pregador, um levita para visitar a sua igreja, para trazer algo da parte de Deus através dos seus dons que Deus lhe deu? Qual é o erro que esses pastores, qual o pecado que esses pastores estão cometendo? Porque o pecado é tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Então, se Deus ele diz para a gente fazer algo e a gente não faz, nós estamos pecando. Nós não estamos praticando a justiça de Deus, pois a justiça de Deus é a palavra. Amém? Continuando aqui nos versos do 9 ao 14. Eu já li para vocês o 8, agora vamos do 9 ao 14, para que a gente venha entender o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Amém? No 9 diz assim: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Veja que Deus, ele diz aqui que nós não devemos levar bens, né? Nós não devemos levar sandálias, não devemos levar roupas, né? Nós não devemos levar alimentos quando nós somos chamados para fazer a obra de Deus, quando nós saímos ali da nossa residência, da nossa casa e vamos a tal lugar, numa igreja, né? A convite do pastor, seja pastor presidente da igreja, seja pastora, chame um discípulo de Deus, um obreiro, alguém que faz a obra de Deus para visitar a sua igreja e levar algo da parte de Deus. Deus ele está dizendo aqui que nós não devemos levar, né, bagagens. No versículo 11 diz: e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurais saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. Então, analisando aqui este versículo, o versículo 10, o 9 e o 10, né? Que diz que nós não devemos levar nada, bagagens, roupas, né? Nós não devemos levar alimentos, né? Falando aqui em outras traduções também fala isso, que não deve levar alimentos. Então, o que é que Deus ele está falando aqui? Deus ele está falando que quando nós somos convidados para ir a tal lugar, fazer uma pregação, louvar, seja qual for, de acordo com o dom que a pessoa recebeu, e vai lá naquela congregação, e vai ali naquela igreja pregar a palavra de Deus, o pastor que convidou deve arcar com as despesas. O pastor que convidou. Veja que em muitas igrejas acontece do pastor convidar uma pessoa para ir pregar e lá aquele pastor, ele não dá nada à pessoa.
né? Porque ele colocou na mente dele aquela palavra, aquele versículo isolado, porque existe muito isso. Existem pessoas que pegam versículos isolados e isso é triste. Então, tem pastor que pegou aquele versículo isolado, de graça deste, de graça recebeste, de graça dai. Então ele diz, então se de graça recebeste, de graça dai, eu posso chamar qualquer pessoa aqui, seja de onde for, né? E eu não vou dar nada. Então isso é antibíblico. Um pastor chamar alguém para pregar na sua igreja e não dar nada é antibíblico, é um pecado. Não está de acordo com a palavra de Deus. Porque Jesus ele disse que os discípulos fossem, mas fossem sem nada, sem bagagem, sem nada. Então como é que os discípulos iriam sobreviver ali naquela pregação, né? Naquela expulsão de demônio, ali usando os dons que Deus deu? Como é que eles iam sobreviver? De acordo com a vontade, né, das pessoas ali daquela região, naquele tempo, né? E nos dias de hoje, como a pessoa vai pregar em uma igreja, então a pessoa, para se alimentar, para se vestir, né? Às vezes também para ir até lá, seja de avião ou até mesmo, né, dormida, ou até mesmo para ir, simplesmente vamos supor que a pessoa mora na mesma cidade que a pessoa vai pregar, não vai pegar avião, mas a pessoa vai precisar de combustível para ir até lá. Então é bíblico que o pastor ele vem ajudar ali financeiramente aquele profeta, aquela profetisa, aquele pregador, aquele levita. Então quando ele chega até lá, né, o que muitas pessoas fazem, muitos pastores fazem, eu não estou aqui generalizando, tem uns pastores que sim, que ajudam, tem outros pastores, né, que têm a consciência, que examina a palavra e sabe realmente de fato o que tem que fazer. Mas muitos, além de, às vezes não paga nada, não dá nada, né? E quando dá, só quer dar o combustível, né? E isso é antibíblico. Porque veja aqui que Jesus ele disse que quando eles fossem, né, fazer a obra, eles não deveriam levar sandálias, eles não deveriam, né, levar alimentos, ele não deveria levar bagagem, né? Então veja que se eles vivem da obra, se eles fazem a obra ali, como diz aqui no versículo 10, onde diz, porque digno é o operário do seu alimento. Então Jesus está dizendo aqui que o obreiro é digno do seu salário. Então se alguém vive da obra, se alguém faz a obra, né, ao ser convidado para ir fazer a obra em tal lugar, em uma igreja, seja longe ou seja perto, né, a pessoa não deve receber só aquela ajuda do combustível. Porque o profeta ele vai precisar se alimentar, o profeta ele vai precisar se vestir, como diz aqui, que não é para levar nenhuma bagagem, não é para levar túnicas, ou seja, não é para levar roupas, não é para levar sandálias. Então quem vive da obra deve se alimentar, deve se vestir, né, através das ajudas das obras. Então não é bíblico uma pessoa sair da sua casa e pregar em tal lugar, em tal igreja, e a igreja só dá o combustível, porque a pessoa vai precisar se vestir. Então, o que é correto, o que a palavra de Deus nos diz, né? É antibíblico o profeta, profetiza, o levita estipular um valor, cobrar para ir pregar em tal lugar. É antibíblico. Mas também é antibíblico o pastor chamar a pessoa para o profeta, o levita, né, a pregadora, chamar para ir à sua igreja e só dar o combustível ou não dá nada. Porque se a pessoa vive da obra, como diz aqui, que o obreiro é digno do seu salário, se a pessoa vive da obra, a pessoa vai precisar se alimentar, a pessoa vai precisar se vestir. Então é de acordo com a vontade do pastor. A pessoa não deve estipular valores, mas o pastor que é bíblico, que segue realmente a palavra de Deus, esse pastor ele vai dar algo a mais do que o combustível. Ele vai dar uma oferta a mais do que aquele combustível, porque ele sabe que aquele obreiro ele necessita, ele precisa, né? Porque ele vive da obra. Então foi o que Jesus ensinou aos discípulos. Foi o que Jesus ele ensinou. Eu sei que muitas pessoas debatem isso
acha que as pessoas não devem viver da obra, mas é isso que Jesus ele falou aqui. Então, se as pessoas não acreditam nisso, é porque não acreditam na palavra de Deus, não acreditam no que está escrito na palavra de Deus. Né? Então, quer dizer, Jesus está dizendo aqui que os discípulos iam ter sandálias, roupas, né? Ia ter alimento, tudo da obra. As pessoas que iam dar, porque eles estavam ali passando o dia, eles estavam ali se dedicando à palavra de Deus, estavam ali. Né? Quando um pregador ele sai da sua casa para ir pregar em tal lugar e vai ali usar os dons que Deus deu, aquele pregador ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai se dedicar ali àquela palavra, né? Ele vai orar muito, vai falar com Deus, né? Ele vai pegar o seu tempo para fazer a obra. Então, como Deus ele é justo, Deus ele diz, né? Eu sei que Deus ele não precisa do homem, é nós que precisamos de Deus. Mas Deus chamando o homem para pregar a palavra, para ser seu ministro, Deus chamando o homem, dando dons para que as pessoas vão expulsar demônio, para que as pessoas vão pregar a palavra, vão louvar. Deus está ali ensinando como devemos, né? Como devemos nos comportar, o que nós devemos fazer. Não podemos cobrar, estipular valor. Mas também não podemos, na posição de pastor, o pastor não pode chamar uma pessoa para ir pregar, para ir louvar e chegar lá e dar só o combustível. Porque quem vive da obra precisa se vestir, precisa comer, né? Precisa pagar suas dívidas. Então, tudo isso. Então, a pessoa vai dar de acordo com o que tem. Né? É claro que o pastor ele não vai dar o que não tem, não vai fazer uma dívida para que venha pagar um profeta, para que venha dar uma ajuda a um profeta. Mas ele vai dar de acordo com o que ele tem. Mas o que não pode é dar somente aquele combustível. Porque dar só o combustível é antibíblico, né? Deus não disse aqui que os discípulos levassem bagagem, roupa, comida e fosse em cima de algum animal, né? E só se preocupasse com o animal naquele tempo, né? Eles iam a pé ou eles iam em algum animal. Então, Deus não está dizendo aqui que eles só se preocupassem, né, com a viagem, né, com o animal. Deus está dizendo que eles não levassem, né, alimentos, não levassem bagagem, não levassem sandálias, não levassem túnicas, né, porque eles iam receber lá. Então eu tenho certeza que um pastor jamais vai querer que um pregador chegue na sua igreja maltrapilho. Né? Um pastor jamais vai querer que chegue alguém na igreja, porque existem pastores que são totalmente antibíblicos, que se chegar um pregador lá sem gravata, não prega, né? Existe isso. Então, pastores que fazem parte aí, né, dessa turma, né, jamais vai querer que chegue alguém lá, né, com a sandália torada, com a roupa rasgada, né? Ou que pregue mal porque está com fome. Então eles vão querer uma pessoa bem vestida, eles vão querer uma pessoa com uma roupa bonita, eles vão querer, né, uma pessoa ali firme, com saúde, para poder pregar a palavra de Deus, alimentado. Então, para uma pessoa que vive da obra, chegar lá dessa forma, é preciso que essa pessoa que vive da obra seja abençoada pelos pastores que estão chamando para que ela vá, né? Mas nós vemos que o que acontece muito, né, é mais um comportamento das pessoas que são antibíblicas, né? O que acontece muito é que as pessoas só querem dar o combustível. E às vezes não dá nem o combustível porque se baseia naquele versículo isolado que de graça recebeste, de graça dai. Então eles não olham o contexto, eles não analisam o contexto e por isso pecam, né? E nós sabemos que mais uma coisa antibíblica que fazem, né, é que eles olham muito pela aparência, né? A palavra de Deus diz que nós não devemos olhar pela aparência.
né? Que o homem, ele olha pela aparência, mas Deus, ele olha o coração. Então, o que que acontece? Às vezes, né, um profeta verdadeiro de Deus, quando é convidado para pregar em uma palavra, ele se preocupa, né? Ele quer chegar apresentável. Ele não quer chegar num lugar maltrapilho, rasgado, porque ele está ali levando os dons que Deus deu, ele está ali levando algo santo, ele está ali levando a palavra de Deus, ele está ali indo, né, com uma grande responsabilidade para levar algo da parte de Deus. Então ele se preocupa com o que vai vestir, né, com o que vai calçar, como ele vai chegar até lá. Tudo isso ele se preocupa. Então ele vai o melhor possível que ele pode. Então às vezes ele chega lá arrumado, né? E aí alguns pastores, quando vê que a pessoa está arrumada, a pessoa está bem, ou chega lá num carro que ao ver do pastor é um carro bom, então o pastor vai dizer, esse aí não precisa de nada não, então eu não vou dar nada, porque ele não está precisando de nada. Mas às vezes aquela pessoa que vive da obra está, né, em casa com as suas dívidas para pagar. Está em casa, às vezes, com algum parente doente precisando de um remédio. E está em casa com alguma dificuldade financeira. Às vezes, com dificuldade, não tem o dinheiro para fazer uma feira, mas vai ali, né? Se preocupa em pegar sua melhor roupa, seu melhor sapato, para estar ali para fazer a obra de Deus. Então, Deus, ele está vendo o coração daquele profeta. Então, Deus, ele se agrada do coração daquele profeta. E Deus está vendo também o coração daquele pastor que foi mesquinho, que olhou pela aparência e que não quis ajudar, e que não quis viver de acordo com a palavra de Deus, e que não quis ser bíblico, né? E pegou o versículo isolado dizendo que de graça recebeste, de graça dá, e não dá nada. Então Deus está vendo o coração daquele pastor que não ajuda os profetas de Deus, que dá só o combustível e que esquece de analisar a palavra de Deus, que uma pessoa, um servo de Deus que vive da obra, ele não precisa só de combustível, ele não vai comer combustível, ele não vai viver à base de combustível, ele não vai se vestir com combustível, né? Então por isso Deus disse, os discípulos vá, não cobre nada, porque as pessoas que vai receber os discípulos é que vão ajudar de acordo com a sua vontade, não é? Mas que é antibíblico, o pastor que chamou a pessoa para ir pregar, é antibíblico a pessoa só dar o combustível, e também é antibíblico a pessoa não dar nada. Então é isso que muitos pastores erram, que tem que colocar realmente em mente isso, tem que saber de fato e aprender a palavra de Deus, porque quando a gente tem a palavra de Deus em nossas mãos, né? Todo pastor, todo dono de igreja tem a palavra de Deus, né, em mãos, e não examina, né, e não olha ali a palavra de Deus, peca. Por quê? Está sendo antibíblico, está agindo de acordo com a sua vontade, olhando pela aparência e não fazendo de fato o que Deus mandou fazer, né? E ele diz aqui, Jesus ensinando mais os discípulos, Jesus ele diz no versículo 12, ou melhor dizendo, no versículo 11, e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurais saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes na alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. O que é que Deus está dizendo aqui? Um profeta de Deus sai para fazer a obra de Deus e quando chega lá é maltratado. Quando chega lá as pessoas agem, né,
antibíblico. A pessoa chega para ir pregar e chega lá o pastor, ele age de forma errada. O pastor não ajuda, o pastor olha pela aparência, ou o pastor só dá o combustível, esquecendo de analisar a palavra de Deus, né? E também, ou maltratando aquele profeta, ele bate o pó das sandálias e sai. Ou seja, não é para um profeta estar se humilhando naquele lugar, o profeta simplesmente vai sair daquele lugar, porque ali não encontrou realmente um servo fiel a Deus, ali não encontrou realmente um homem de Deus, né? E lembrando que no início do vídeo eu falei também, é antibíblico o profeta cobrar valor, estipular valor, porque o valor é dado de acordo com a vontade da pessoa. Por que Deus deixou assim? Deus quer analisar a vontade daquele pastor, né? Se aquele pastor realmente é um homem de Deus, está seguindo a palavra, ou se aquele pastor vai ser mesquinho, se aquele pastor não vai ajudar o profeta. Amém? Então vamos a cada dia mais observar a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, para que a gente não venha errar, para que a gente não venha pecar. Que a partir do momento que as pessoas agem, né, de forma antibíblica, a pessoa está pecando e desagradando a Deus. Então essa é uma polêmica muito grande a respeito disso, se deve cobrar para pregar ou não, se deve estipular valor ou não, se a pessoa tem que ajudar, o pastor que chamou o profeta para pregar tem que ajudar ou não. Então tá aí a resposta biblicamente, para a honra e glória do Senhor Jesus, né, para que a gente não venha se atrapalhar com isso aí. Vamos analisar a palavra de Deus, vamos olhar o contexto, para que a gente não venha pecar contra Deus. Amém? Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês, amém? E não deixe de compartilhar essa palavra para que mais pastores, para que mais pessoas venham entender de fato o que Deus, o que Jesus, ele fala sobre isso. Amém?